Olá, meus amigos e amigas, professor Gregory aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal com conceitos fundamentais de química. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas propriedades da matéria. A gente sabe que a química é a ciência que estuda a matéria, então é importante, é sempre interessante que a gente pare para compreender um pouco mais como as propriedades da matéria se comportam, Isso vai nos ajudar a compreender ainda mais sobre esse conceito e, claro, acabamos conhecendo aí um pouco mais sobre a própria definição da química, certo? Então vamos lá, gente. Roda a vinheta. Bom, no vídeo de hoje falaremos sobre as propriedades extensivas e as propriedades intensivas da matéria. A ideia com esse vídeo é que a gente consiga estabelecer uma diferença bem clara entre esses dois conceitos, que apesar de terem nomes parecidos, mas se referem a coisas bem diferentes. Então vamos lá. Quando falamos das propriedades da matéria, é importante saber o seguinte, que essas propriedades podem ser, no primeiro momento, propriedades extensivas, ou seja, são aquelas propriedades cujos valores medidos dependem do tamanho e da extensão da amostra que você está considerando. Como exemplo de propriedades extensivas, nós temos a massa e o volume. Então, quer dizer, as propriedades extensivas, o valor delas, o valor que você vai obter para elas, está diretamente associado com a quantidade de matéria presente naquela amostra. Vamos supor, por exemplo, que você queira calcular o volume, de água presente num copo, e depois você queira calcular o volume de água presente em um rio, por exemplo. Obviamente, os valores que você vai obter serão valores diferentes. No rio, o volume de água presente é muito maior. Então, quer dizer, você acaba associando essa ideia de que o volume de água presente no rio é muito maior, porque ali a quantidade de água é muito maior. A quantidade de matéria presente nessa amostra, ou seja, na água de um rio, é muito maior do que a quantidade de água presente em um copo. Da mesma forma, a massa vai se comportar da mesma maneira. Se eu for calcular a massa de água nessas duas situações, obviamente, a massa de água presente no rio é muito maior, tá certo? Então, propriedades extensivas se comportam dessa maneira. Propriedades extensivas são aquelas que estão diretamente relacionadas com a quantidade de matéria presente na sua amostra. Bom, além das propriedades extensivas, nós também temos as propriedades intensivas. E como é que elas funcionam? As propriedades intensivas são aquelas que não dependem do tamanho da amostra. Nós distinguimos substâncias diferentes a partir das propriedades intensivas. E como exemplo de propriedades intensivas, nós temos densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Então vamos lá. Vamos usar como exemplo aqui a propriedade densidade. Vamos supor que a gente vai calcular a densidade em duas situações. Na primeira, à esquerda, calcular a densidade de duas pulseiras de ouro puro, supondo, vamos imaginar que elas são formadas apenas do metal ouro, ok? E no segundo caso, nós queremos calcular a densidade de barras de ouro, também, claro, considerando que sejam barras de ouro puro, ok? Só para lembrar, densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Ou seja, para você saber quanto vale a densidade de uma determinada amostra, você deverá primeiramente calcular a massa dessa amostra, depois você calcula o seu volume. Ao dividir a massa pelo volume, esse valor representa a densidade daquele material. O que é interessante nesse caso é que se eu for calcular a densidade das pulseiras de ouro e se eu for calcular a densidade das barras de ouro, embora elas tenham dimensões diferentes, massas diferentes, volume diferente, mas eu sempre vou ter a mesma densidade. Que no caso, já que são formadas de ouro, essa densidade é igual a 19,3 gramas por centímetro cúbico, ok? Considerando aí a temperatura de 20 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Então, quer dizer, é por isso que é uma propriedade intensiva. Não depende do tamanho. Eu posso ter uma pulseira de ouro, posso ter uma barra de ouro, posso ter uma pepita de ouro, um cordão de ouro. Se aquele objeto, se aquela amostra que eu estou considerando for de ouro puro, ok?
então sempre eu vou ter esse mesmo valor de densidade, independente das dimensões da minha amostra. Então é por isso que a densidade é uma propriedade intensiva da matéria. Um outro ponto que é interessante, olha só essa tabela aqui que eu estou colocando para vocês. Outro ponto interessante é porque a densidade, pelo fato de ela ser uma propriedade intensiva, ou seja, ela não depende, né, das dimensões da amostra. Mas além disso, a densidade, ela te permite identificar substâncias. Como cada substância apresenta seu próprio valor de densidade, então eu posso estabelecer que a densidade é um parâmetro para identificar substâncias. Se eu calculo a densidade de um corpo, por exemplo, e a sua densidade, né, é igual a 1,80, como está aparecendo ali, ou 1,8, né, gramas por centímetro cúbico, então eu sei que aquela substância que eu estou calculando a densidade trata-se do ácido sulfúrico. Porque se a densidade é própria para cada substância, então cada substância tem um valor fixo, um valor único, né? Isso, obviamente, a uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Por que é importante ressaltar isso? Porque a densidade, ela é uma relação massa sobre volume. Então, quer dizer, o volume é uma variável que interfere no valor da densidade. Por sua vez, o volume ele pode ser alterado, né? O volume de um corpo ele pode ser alterado através de variações na temperatura e de variações na pressão. Então é por isso que é importante, quando eu falo da densidade, eu determinar em que valor de temperatura, em que valor de pressão eu estou calculando essa densidade, para poder deixar tudo no mesmo parâmetro, tudo numa mesma condição, né? Então, por essa tabela a gente percebe que cada um dos materiais apresentados apresenta um valor próprio de densidade, né? Mostrando para a gente que a densidade é uma propriedade que caracteriza as substâncias. Então isso é importante ressaltar também, que as propriedades intensivas elas são utilizadas para que a gente possa identificar as substâncias. Tá ok, gente? Então, amigos, é isso, né? Espero aí que todos tenham entendido os dois conceitos trabalhados, que a gente consiga estabelecer de uma forma bem clara a diferença entre as propriedades intensivas e extensivas, né? Já que falamos de densidade, é interessante a gente ressaltar a questão da densidade da água, mas isso eu vou deixar um assunto para outro vídeo, porque o caso da densidade da água é um caso bem particular e bem interessante de a gente analisar, que eu acredito que mereça um vídeo próprio, tá ok, amigos? Então, galera, é isso, né? Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, né? Comentem, dê sugestões do que a gente pode estar trazendo aqui para o canal. Dê sugestões de questões que vocês de repente possam ter dúvidas aí que a gente possa estar abordando. E compartilhe os vídeos com os amigos de vocês. E se é o primeiro vídeo que você está assistindo, né? E se inscreva no canal, que isso ajuda a gente bastante. Tá ok, meus amigos? Então, muito obrigado a todos.